Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo ao lado da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você acessar essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados, clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 99207 1200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Bom dia, senhoras e senhores. É uma honra participar deste ato, a segunda convocação do Grupo Synergy, nesta Assembleia Geral de Credores. Eu sou André Esteves, sou sócio da Esteves Guarda Administração Judicial, empresa nomeada nos autos da recuperação judicial da Synergy Novas Mídias Limitada, News 10 and Buzz Veiculação de Publicidade Limitada. Ambas em recuperação judicial, irei presidir este ato na forma do artigo 37 da Lei 11.101. Eu queria saudar as recuperandas aqui presentes, assim como também credores, procuradores e demais presentes interessados que participam deste ato. Esta Assembleia de Credores ocorre em segunda convocação, em continuação da Assembleia anteriormente designada, perante a recuperação judicial de número 516, 8280-2025.8.21.0001, perante o segundo juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre. Registra-se que a Assembleia Geral de Credores foi instalada em segunda convocação no dia 29 de abril de 2026, tendo sido retomada em 30 de junho de 2026, ocasião em que, diante da informação de que as negociações com os credores se encontravam em fase final, sem, contudo, terem alcançado a totalidade dos créditos. Foi submetida à deliberação a proposta de suspensão dos trabalhos, com retomada designada para a presente data, 23 de julho, às 10 horas. Comunico aos presentes que o Credor Banco do Brasil, representado por Cláudia Florindo, permanece secretariando o ato, salvo que haja alguma impugnação, que pode ser feita por chat ou verbalmente, se assim preferirem, conforme determina a parte final do artigo 37. Por fim, informo que eventuais ressalvas ou apartes devem ser enviados via chat ou para o e-mail indicado pela equipe de suporte, no que peço que reproduzam no chat o e-mail para encaminhamento, se for o caso de eventuais apartes.
Sobre a decisão do dia 20 de julho, antes de adentrar aos objetivos dessa sessão, cumpre informar que, no evento de número 300, as recuperandas formularam pedido urgente de extensão do prazo de suspensão da Assembleia, sustentando a necessidade de prazo adicional de até 30 dias para a conclusão das negociações com o Banco do Brasil, credor de relevante participação, cuja proposta permanece pendente de deliberação em comitê interno da instituição. Sobre o tema, o juízo em evento de número 302 destacou que os trabalhos desta Assembleia acumulam, nesta data, 85 dias de suspensão, valor próximo ao limite de 90 dias previsto na lei, no artigo 56, parágrafo 9º, da 11.101 de 2005. Não obstante, com amparo no princípio da preservação da empresa, artigo 47 da mesma lei, o juízo autorizou, em caráter excepcional, que a proposta de suspensão extraordinária dos trabalhos por até 30 dias fosse submetida à deliberação soberana dos credores nesta sessão, ressalvando que a autorização não impõe o adiamento, cabendo à Assembleia decidir se a extensão é conveniente. E, portanto, em outras palavras, claro, o juízo autorizou que os credores decidam, mas a decisão, ainda assim, é dos credores. Em relação ao quórum, destaca-se que é uma Assembleia de Credores em segunda convocação, que, portanto, admite qualquer quórum e, portanto, prosseguirá, mesmo que com um número menor de credores. E é uma continuação no que, de toda forma, apenas podem participar credores que já estavam cadastrados para o ato anteriormente. Por esta razão, está reaberta a presente AGC. Em relação aos objetivos, a presente Assembleia Geral de Credores tem por finalidade deliberar, em primeiro lugar, sobre a proposta de suspensão extraordinária dos trabalhos por até 30 dias, autorizada pelo juízo na forma acima exposta, e, subsidiariamente, caso não aprovada a prorrogação ou caso apresentado modificativo pelas recuperandas sobre a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação, bem como sobre eventual constituição de comitê de credores e demais matérias que possam afetar os interesses dos credores nos termos da ordem do dia já registrada nas atas anteriores. Registra-se ainda que, em cumprimento à decisão proferida na impugnação de crédito número 568-2025.2025.8.21.0001, a votação será apurada em 2 cenários. Em relação ao crédito do Banco do Brasil, no primeiro cenário, será considerado o voto do Banco do Brasil pelo valor incontroverso de R$ 5.221.372,80, constante da relação de credores vigente na classe 3. No segundo cenário, será considerado o voto do Banco do Brasil pelo valor incontroverso de R$ 5.221.372,80, acrescido de parcela controvertida de R$ 5.454.669,06, colhida em separado, totalizando R$ 10.676.041,86 da classe 3. Fica consignado que a validade e cômputo da parcela controvertida fica condicionado ao resultado final da impugnação de crédito, já referida anteriormente. Feitas tais ponderações, passo a palavra aos procuradores das recuperandas para manifestação, apresentação de resultados das negociações, eventualmente já existentes, durante esse período, e, se for o caso, algum pedido de prorrogação extraordinária, já que sinalizado nos autos, conforme evento 300. Então, com a palavra, as procuradoras. Dia, doutora André, tudo bem? Cumprimento a todos, na pessoa do presidente, então. Agradeço a presença de todos hoje, novamente, na continuação do conclave.
Em nome da Synergy, né, do grupo Synergy, a gente, apresentada essa contextualização quanto à necessidade de conclusão da negociação junto ao Banco do Brasil, a gente entende que ainda não é viável a apresentação do modificativo, por isso a gente pediu o pedido de extensão ali por mais 30 dias, que é o que nós gostaríamos de hoje colocar em votação, a suspensão por mais 30 dias do conclave para a apresentação efetiva do modificativo ao plano e posterior votação, nesse prazo extraordinário. Agradeço pelas ponderações. Pelo que observo aqui, um prazo de mais 30 dias, nós já observamos na nossa agenda e teríamos disponibilidade para fazer no dia 20 de agosto, às 15 horas, o que seria um pouco menos do que 30 dias, mas encaixaria dentro da composição geral. Portanto, pelos meus cálculos, os 30 de hoje também, daí fica essa diferença, porque hoje é o de 85, né? Fecharia no sábado, quando a gente fez as contas aqui. Então, por nós também não teria nenhum problema ser um pouco antes dos 30. Perfeito. Então, se não há nenhum problema, eu colocaria, claro, se houver algum credor que queira fazer uso da palavra, fique à vontade, pode manifestar pelo chat que abriremos o microfone, se for o caso, mas me parece que está clara a posição e, da minha parte, encaminharia para a votação com a pergunta se os credores concordam em estender a Assembleia para retomá-la dia 20 de agosto, às 15 horas. Sim, favorável à suspensão, e não contrário à suspensão. Alguém com interesse na palavra? Como não verifico nenhum pedido de palavra, seja oral ou via chat, por esta razão, eu peço que seja submetido à votação via sistema para que colha a apuração nos dois cenários, como já referido, e, portanto, com a deliberação sobre a suspensão do ato, com o retorno dia 20 de agosto, às 15 horas. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Você terá 3 opções de voto: aprova, não aprova e abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em cancelar e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, você poderá votar em lote selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente, selecionando o voto aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme.
Pronto, concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação! Eu verifico
pelo sistema que todos os votos foram computados, exceto de um credor, e, portanto, apenas falta o voto de Aloísio Campos Dias. Eu pergunto se Aloísio está com alguma dificuldade de sistema e se precisa de algum auxílio. Só confirmando se ele está logado aqui. Aloísio. Senhor Alexandre, Bilo Machado, falta somente seu voto. Eu peço que se manifeste, havendo qualquer dificuldade, eventualmente também, se não for colhido nenhum voto, seguiremos como está. Bom dia. Bom dia. Eu não estou conseguindo a votação aqui. Houve alguma alteração na senha, então eu peço uma nova senha, ou também serei relevante aqui o voto do Aloísio, né? Já foi aprovada pela maioria. Mas o seu voto seria favorável ou contrário? Contrário. Contrário. Então, acho que podemos computá-lo como um voto contrário. Eu peço que via sistema se faça isso. Seria o único voto contrário, portanto, já está feito. Agradeço o doutor Alexandre pela manifestação. Concluída a votação, o cenário está lançado e nós temos, portanto, 93,68% de credores favoráveis à suspensão e apenas 6,32% de credores contrários à suspensão, e, portanto, me parece que é amplamente aprovado. Me parece, a priori, que em ambos os cenários, de toda forma, seria importante só talvez lançar nos dois cenários, conforme previsto, já que tem uma pequena variação. No outro cenário, já está lançado aqui, 95,73% aprovando, 4,27% contrários à suspensão. Então, aprovado nos dois cenários. Ditas estas observações, se não há divergências, é só verificar aqui se a ata, qual o tempo para ficar pronta. Deixa eu ver aqui, já está pronta. Então, vamos à leitura da ata. Cabeçalho, com os dados que eu já tinha referido anteriormente na abertura dos trabalhos. No dia 23 de junho de 2026, às 10 horas, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Esteves Guarda, da Administração Judicial, sob a presidência de André Fernandes Esteves, que tomou os trabalhos suspensos. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pelas doutora Paola Carvalho, doutora Carolina Rodrigues e doutora Natália Berlitz, em atenção ao disposto no caput do artigo 37 da Lei 11.101, permaneceu secretariando os trabalhos do Credor Banco do Brasil,
representado por Cláudia Florindo. Devidamente cadastrados, compareceram mediante login ao sistema, por si ou seus procuradores, credores constantes da lista de presença anexas, titulares de 100% dos créditos habilitados na classe 1, nenhum credor da classe 2, 100% credores da classe 3, percentuais estes baseados no quórum de presença da sua unidade de instalação, do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.101. Peço para baixar, por favor. Com a palavra, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores, instalada e suspensa em segunda convocação no dia 29 de abril e novamente suspensa em 30 de junho de 2026, cuja ordem do dia era instalação da Assembleia de Credores, designação do secretário, por escolha do administrador judicial, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação, constituição de comitê de credores, qualquer outra matéria que possa afetar interesses credores. Ato seguinte, informou aos presentes que, em razão do requerimento das recuperantes formulado no evento 300 dos autos, sobreveio decisão em 20 de julho de 2026, evento 302 dos autos, autorizando que seja submetida à votação dos credores proposta de suspensão extraordinária dos trabalhos da Assembleia Geral de Credores por até 30 dias, com amparo no princípio da preservação da empresa, cabendo ao conclave deliberar de forma soberana. Concedida a palavra à procuradora das recuperantes, doutora Paola, informou que, diante da necessidade de conclusão das negociações em curso com o Banco do Brasil, não se mostrou viável até o presente momento a apresentação de modificativo ao plano de recuperação judicial. Em razão disso, requereram ao juízo a autorização para a suspensão dos trabalhos pelo prazo adicional de 30 dias, a fim de possibilitar a conclusão das referidas tratativas, requerendo, assim, que a matéria fosse submetida à deliberação dos credores. Ato seguinte, foi oportunizada a fala aos credores. Ausente solicitação de fala, demonstrou seus participantes por meio de vídeo explicativo a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os credores, submeteu-se à votação a proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores para a retomada dos trabalhos no dia 20 de agosto de 2026, às 15 horas, obtendo-se aprovação por 93,68% dos créditos presentes, cujo resultado foi compartilhado em tela e lido pelo presidente. Registra-se que tal cenário considerou o crédito do Banco do Brasil no valor de R$ 5.221.372,80. Em atenção à decisão proferida no incidente processual de número 558-5688-2025.8.21.0001, realizou-se novo cômputo do cenário, considerando o crédito do Banco do Brasil pelo valor incontroverso de R$ 5.221.372,80, acrescido da parcela controvertida de R$ 5.454.669,06, totalizando R$ 10.676.041,86 da classe 3. Oportunidade em que a proposta de suspensão foi igualmente aprovada por 95,73% dos créditos presentes. O credor Banrisul S.A. apresentou ressalvas por e-mail, que seguem em anexo à presente ata, passando a integrá-la para todos os fins. Por fim, registrou-se que os credores já habilitados para esta convocação não necessitam proceder com novo cadastramento. Apenas em caso de necessidade de alteração de procurador, será necessário envio de documentação com antecedência mínima de 24 horas no site estevesguarda.com.br/assembleias. A presente ata de assembleia vai assinada pelo presidente, pelo secretário, pelas recuperandas e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo em até 48 horas, assim como estará disponível no site da Administração Judicial, acompanhada a lista de presença. A íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada no canal da Administração Judicial e da Ajude no YouTube. As assinaturas ali, eu pela Administradora Judicial, pela recuperanda, a doutora Paola Carvalho, pela Secretaria dos Trabalhos, Cláudia Florindo, pela classe 1, doutora Laurence Santos, pela classe 3, doutora Cláudia Florindo novamente, doutor Diogo Lisboa também. São os que assinam, e dou por encerrado este ato, peço que confiram seus e-mails para realizar a assinatura. Muito obrigado.